canal Audiobooks Além das Páginas. Continuando hoje nossa leitura do livro Mentes Brilhantes, de Alberto Delissola. Agora vamos iniciar o capítulo 2, Estratégias Internas. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Friedrich Nietzsche. Onde está aquele cheque? Olhem a imagem à tela, por favor. A distração é provavelmente a mais comum de todas as pequenas aflições do dia a dia. Incontáveis vezes, todos nós já esquecemos de dar um recado, pagar uma conta, mandar um cartão de aniversário ou até mesmo onde colocamos nossos óculos. Quantas vezes você já guardou algo muito valioso em um local seguro e algumas horas depois se desesperou por não encontrá-lo? Albert Einstein é famoso não apenas por sua genialidade, mas também por sua capacidade de distrair-se, já esquecendo um vultuoso cheque perdido dentro de um livro. Pense por alguns instantes com que frequência você vê pessoas procurando pela chave da porta de casa, pela carteira, pelo guarda-chuva, pelo talão de cheques ou mesmo por uma caneta que estava há pouco em minha mão. Essas situações podem ser um pouco irritantes e devassadoras. Se você coloca sobre a estante um jornal ou uma caneta e subsequentemente se esquece onde os colocou, você pode se irritar um pouco. Mas considere o caso de alguém que fez os 6 pontos da Mega Sena e perdeu o bilhete. Não são raros casos como esses. Existem muitas ocasiões nas quais a distração pode ser embaraçosa e custosa. Se você precisa pagar uma conta e se esquece, provavelmente terá de pagar mais tarde com multa e juros inclusos. Vamos a outro exemplo. Imagine que, após anos de espera, surge o concurso público que você tanto aguardava. Você teria todas as condições de passar, mas infelizmente se esqueceu de fazer a inscrição ou então de comparecer ao local da prova no dia determinado. Muitas pessoas têm seus próprios métodos para lidar com a distração. Algumas infestam o computador e a geladeira de recados em post-it. Outros amarram um pedaço de pano ao dedo ou ainda escrevem todas as tarefas no próprio braço. O problema com esses métodos é que, se utilizados da maneira incorreta, não funcionam. Você gasta horas olhando para o nó em seu indicador, confabulando sobre o que precisava se lembrar ou tentando decifrar os hieróglifos borrados em seu braço. Olhem a imagem, por gentileza, que retrata isso que eu acabei de ler. Neste capítulo, abordaremos os métodos simples e sistemáticos para evitar a distração, criando códigos de memória poderosos. Diferentes tipos de domínios da memória. Você pode se lembrar de todo o Código Civil ou Penal, mas isso não o tornará capaz de se lembrar de trazer pães na volta para casa. Ainda que você seja capaz de memorizar um baralho em menos de um minuto, também não terá a garantia de se lembrar do aniversário da namorada ou da consulta com o dentista. Não existe qualquer relação entre a sua memória para fatos e sua memória para ações futuras e para intenções. Memória não é uma coisa. A memória tem sido comparada com um armário, uma livraria ou ainda como um computador. Apesar de ser capaz de armazenar diversas informações, a memória não é simplesmente um depósito. Memória não é uma coisa, isso é um processo. Diferentes tipos de informação são tratados de modos diferentes em nossa memória. Você acha que uma lei qualquer é armazenada da mesma forma que um trecho de alguma música em nossa memória? Ou da mesma forma como nos lembramos do namorado, namorada, ao sentir alguém usando o mesmo perfume que ele ou ela usa diariamente? Ou até mesmo da forma como lembramos que o número 1202 vem depois do número 1201? Nós temos memórias que envolvem sentidos diferentes. Também temos memórias que envolvem o passado e memórias que envolvem o futuro. Temos memórias de fatos, de pessoas, daquilo que gostamos ou detestamos. Existem memórias de diversos tipos e que pertencem a classes diferentes. Os especialistas costumam chamar essas classes de domínios. Portanto, existe um domínio para fatos, pessoas, eventos, habilidades e um domínio para futuras ações e intenções. Desse modo, para melhorar a memória para ações futuras e intenções, é preciso que você entenda como esse tipo funciona.
Gatilhos de memória. Para lembrar-se de algo aprendido ou de experiências passadas, geralmente utilizamos gatilhos de memória. Quando avistamos um amigo, diversos gatilhos de memória são disparados: nome, profissão, idade. A pergunta: qual a capital do Brasil? Engatilha a informação armazenada: Brasília. Lembramos da ou do nossa namorado ou namorada? Quando passamos por uma loja e sentimos certo perfume, porque sentir o perfume da pessoa amada é um poderoso gatilho de memória. Uma vez, fui ministrar uma palestra sobre técnicas de estudo e memória no colégio em que estudei durante a minha infância. Foi incrível a quantidade de gatilhos de memória que surgiram quando entrei na escola. Mesmo que aparentemente alguma memória surja em nossas mentes sem qualquer motivo aparente, é provável que houve algum gatilho de memória responsável por essas lembranças. Por conseguinte, surge a primeira regra em busca de uma supermemória. Se você deseja se lembrar de fazer algo, concentre-se no gatilho de memória e não na intenção propriamente dita. Pesquisas têm mostrado que, ao contrário do que se imagina, não existe tanta relação entre a importância dada a um evento futuro e sua capacidade de se lembrar dele, a não ser, é claro, em casos extremos. Memorização e decoreba. Frequentemente me fazem a seguinte pergunta: para que memorizar se eu posso entender? Ou então já soltam um comentário: sinceramente, não consigo memorizar, preciso entender antes. Esses comentários são ingênuos, pois memorização e decoreba são coisas completamente distintas. Ao contrário do que se possa imaginar, esses comentários não são exclusividade no senso comum. Uma vez, li uma reportagem que especialistas em educação criticavam o uso de técnicas mnemônicas, visto que elas eram fruto de um descaso com o ensino. É uma pena que Cícero não tenha podido ler isso, ainda que haja tempo para que aqueles que proferiram essas críticas possam lê-lo. Técnicas de memorização referem-se à incorporação de mais gatilhos de memória, facilitando a evocação de qualquer assunto aprendido anteriormente. Veja que não existe sentido em utilizar técnicas de memorização sem que haja o entendimento prévio do assunto a ser memorizado, visto que, sem o entendimento adequado, é praticamente impossível criar gatilhos de memória eficientes. Assim, ao utilizar o mapa mental para se lembrar das aulas de direito, o aluno simplesmente cria novos códigos visuais para uma informação já aprendida anteriormente, evitando esquecimento. Ao se evocar o material estudado, o estudante mais uma vez faz uso de técnicas de memorização, incorporando novos códigos, o som da sua própria voz, à rede de informações em que o assunto está inserido. A decoreba refere-se à criação de códigos ineficientes de memória. Desse modo, pela repetição pura e simples, o estudante tenta aprender muita informação em um curtíssimo espaço de tempo. Esse é um método completamente equivocado de se adquirir novos conhecimentos, pois, sem o entendimento, não é possível criar uma rede eficiente de memorização. Logo, o aluno que se utiliza da decoreba é incapaz de se articular adequadamente sobre o assunto decorado. Felizmente, minha proposta não é essa, ainda que muitos especialistas em memorização, sem qualquer formação acadêmica na área, indiquem que memorizar algumas palavras-chave possa resolver qualquer problema de memória. É difícil se lembrar de intenções. Infelizmente, é mais fácil se lembrar de intenções e eventos futuros, uma vez que na maioria das vezes não podemos nos dar ao luxo de esperar que surja algum gatilho de memória que nos remeta à lembrança desejada. Se precisarmos comprar uma blusa nova, nem sempre podemos esperar que avistemos no shopping a blusa desejada. Analogamente, não podemos também esperar que cortem a luz ou a água de nossa casa para lembrarmos de pagar as contas mensalmente. É mais difícil lembrarmos de ações futuras quando elas fogem de nossa rotina. Lembrar-se de alimentar os peixes do seu aquário geralmente não é um problema, visto que é algo que você faz diariamente. No entanto, lembrar-se de alimentar os peixes dos vizinhos quando eles estão viajando realmente é bem mais complicado. Lapsos rotineiros não são falhas de memória. O esquecimento de ações corriqueiras geralmente não é falha de memória, e sim de atenção. Podemos listar como tipos de lapsos de memória:
Ações que você já esqueceu de ter feito, como checar se a porta de sua casa está fechada ou se o carro está com freio de mão puxado, mesmo que já tenha feito essas ações. Ações substitutivas, como quando você joga a banana no lixo em vez de jogar a casca. Ações incompletas, como quando você coloca a panela no fogão e se esquece de acender o fogo ou quando coloca a forma de gelo vazia no congelador. Nenhuma dessas ações é causada por lapsos de memória, visto que você percebe claramente, logo após o ocorrido, que o que está fazendo não está de acordo com o seu objetivo inicial. O primeiro tipo de erro, duvidar sobre uma ação já tomada, ocorre principalmente quando a ação é parte do nosso dia a dia e é executada automaticamente. Uma dica para evitar esse tipo de distração é simplesmente prestar atenção. No entanto, também existem outras técnicas para essas situações. Como se lembrar de intenções? Você encontra-se distraído quando toma alguma atitude inconscientemente, sem pensar. A distração não tem qualquer relação com a memória. A prova disso é que grandes professores em universidades e cientistas, dotados de grande memória, tendem a ser distraídos por darem tanta atenção ao seu trabalho, esquecendo o mundo que os cerca. A solução pode parecer idiota, mas basta que você preste atenção no que está fazendo. É claro que falar é fácil, Sim, começa em 10 minutos. mas como você pode ter certeza de que vai se esforçar para se concentrar em tudo que faz em situações corriqueiras da rotina? Inicialmente, reflita sobre os tipos de distrações que você está acostumado a ter. Quais deles são realmente frequentes e irritantes? Para esses, você precisa criar um gatilho de memória para lembrar-se de sua ação futura. Em seu livro Remembering Intentions, a doutora Fiona McPherson nos dá um exemplo bem interessante sobre bons hábitos de memória. Todas as manhãs, ela inicia o dia com 2 copos de água morna com suco de limão. Lembrar-se disso realmente não é um problema, visto que é um de seus hábitos diários. No entanto, o problema surge quando ela se questiona se já tomou os 2 copos ou se ainda falta um. Apesar de soar idiota, esse tipo de atitude é muito comum, principalmente quando fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Então, para ter certeza de que tomou o segundo copo, ela apenas remove os limões espremidos da pia após beber o segundo copo. Se surgir alguma dúvida sobre ter tomado os 2 copos, basta dar uma olhada na pia. Se ainda estiverem lá os limões espremidos, ainda precisa tomar o segundo copo. Esse é um bom exemplo de um uso correto de estratégias externas de memória. Também é possível se livrar da distração utilizando estratégias internas de memorização. Para isso, basta criar alguma associação consciente que lhe remeta ao evento futuro. Por exemplo, muitos se aborrecem por esquecer de pagar alguma conta de telefone que vence no dia corrente. O primeiro passo em busca do fim da distração é decidir o que você faz ou vê no último momento antes de sair de casa. Quanto a mim, é a fechadura da porta, visto que devo trancá-la antes de sair. Para lembrar-me de pagar as contas, devo criar uma associação que envolva todos os princípios do primeiro capítulo, entre conta de telefone e a fechadura da porta da casa. O local mais indicado para essa imagem seria sua própria sala de visitas ou o cômodo mais próximo da porta de saída de sua residência. Uma possibilidade seria você imaginar em sua sala de visitas um telefone enorme, conta de telefone, tentando passar pela fechadura, a última coisa a ser vista, na porta da sala. Claro que isso irá lhe ajudar a se lembrar de pegar a conta de telefone antes de sair de casa, mas você ainda pode se esquecer de pagá-la. Para resolver esse problema, basta criar uma outra imagem inusitada, envolvendo a conta de telefone e a maçaneta ou fechadura da porta do seu escritório. Assim, ao chegar ao serviço e avistar a porta do seu escritório, você se lembrará de pagar a conta do telefone. Esse método simples pode ser aplicado a qualquer ação da qual você queira se lembrar, porque estragar uma noite romântica com a namorada por estar preocupado com a dúvida se a porta da frente de sua casa foi trancada ou se o forno foi realmente desligado, crie o hábito de fazer uma rápida associação a cada vez que você executa essas ações. Por exemplo, sempre que trancar a porta da frente, imagine seus dedos sendo sugados pela fechadura, causando imensa dor. Para se lembrar se o forno foi desligado, crie o hábito de sempre imaginar sua cabeça sendo assada no forno, sempre que você desligá-lo.
Não se preocupe em confundir a imagem feita ontem com a imagem criada hoje. A atenção e a memória real darão conta do recado, deixando claro se a ação memorável é atual ou antiga. Se você não se lembrar de ter imaginado sua cabeça assando dentro do forno hoje, é porque ainda não desligou. Talvez você seja uma daquelas pessoas que chegam a um cômodo da casa sem saber o que iria fazer lá. Para evitar esse desconforto, basta que, antes de sair em busca do objeto, você crie uma imagem inusitada entre o objeto em questão e o cômodo em que ele se encontra. Dessa forma, se deseja buscar o martelo na garagem, basta que crie uma imagem localizada na garagem envolvendo você e o martelo. Ao chegar à garagem, se lembrará facilmente da cena do seu inusitado duelo com o Sr. Martelo e se lembrará de buscá-lo. Dê uma chance ao método, ele realmente funciona. Se você usa óculos e sempre esquece onde os deixou, tente formar uma associação no momento em que os deixa. Se os deixou sobre a estante do seu quarto, imagine uma cena localizada em seu quarto, envolvendo a estante e seus óculos. Você pode imaginar que um par de óculos gigantes está destruindo a estante, ou mesmo que os livros dela estão deixando em pedacinhos seus queridos óculos. Se você deixa os óculos sobre o aparelho de TV, basta que imagine uma cena localizada na sala de televisão em que sua TV está utilizando óculos gigantes. A próxima vez em que pensar nos óculos, você se lembrará da cena imaginária. Sempre crie uma associação no momento em que executar qualquer tarefa. Se você deixa os óculos sobre a mesa sem criar qualquer situação, provavelmente estará procurando por eles nos próximos minutos. Você pode sentir que essas associações são uma perda de tempo. No entanto, após testar o método algumas poucas vezes, perceberá que o tempo gasto com a criação dessas imagens é bem inferior ao tempo gasto com a lamentação sobre a localização de seus pertences, bem como o esquecimento de compromissos. Memória do conhecimento. A memória do conhecimento é inteiramente alicerçada em torno de conceitos. Por conseguinte, esses conceitos se alicerçam em torno de categorias temáticas. Finalmente, as categorias são conjuntos ou superconjuntos que abarcam diversos elementos que compartilham similaridades. Por exemplo, um gato pertence a um conjunto chamado felinos. Desse modo, outros animais como tigres, leões e onças também pertencem a esse mesmo conjunto em virtude das semelhanças que compartilham. No entanto, o gato pode ser categorizado como membro de um conjunto muito superior, o dos mamíferos. Ainda que muito diferentes, gatos, elefantes e cangurus compartilham diversas semelhanças que nos permitem categorizá-los dessa forma. Essas categorias são arranjadas de maneira hierárquica. Insta a salientar que, quanto mais subordinado o nível da informação, menos abstratos são seus conceitos. Veja, por exemplo, a categorização do conceito homem. Eu vou projetar aqui a categorização. Seres vivos, animais, mamíferos, primatas, homens. Cada uma dessas categorias possui diferentes informações compartilhadas. Por exemplo, se você deseja diferenciar um Cocker Spaniel e um pastor alemão, possivelmente terá de consultar informações específicas de cada raça da espécie cachorro. No entanto, se você deseja saber se um cachorro se alimenta de leite quando recém-nascido, provavelmente precisará consultar a categoria mamíferos. Veja que exemplo curioso. É mais difícil excluir um conceito como membro de uma categoria quando ele compartilha diversas categorias com ela. Por exemplo, gastamos mais tempo para decidir que uma árvore não é um animal do que para decidir se um tijolo é um animal. Em decorrência dessas características, a memória de conhecimento é mais facilmente armazenada se é feito uso das categorias durante sua memorização. Isso também explica o motivo pelo qual, em um branco, é mais fácil evocarmos a informação perdida se fizermos nossa busca pelas categorias em vez de pelo alfabeto, por exemplo. Assim, se você deseja se lembrar do nome de algum cantor, é mais fácil lembrar se você se concentrar nas características físicas dele, seu gênero musical, os locais onde ele toca, em vez de ficar fazendo buscas sucessivas pelo alfabeto. Exercício. Olhe na tela. Durante 10 segundos, tente
dia escrever o máximo de palavras que se iniciam por N, de navio. Em seguida, durante outros 10 segundos, tente escrever o máximo de palavras que se encaixam na categoria frutas. Ainda que existam muito mais palavras iniciadas por N do que frutas, possivelmente você escreveu mais nomes de frutas do que palavras que se iniciam por N. Assim, quando for memorizar alguma informação que pertence ao domínio do conhecimento, o ideal é que ela esteja categorizada. Se deseja memorizar uma lista de compras e organizá-la em torno de categorias, produtos de limpeza, carne, vegetais, frutas, leites e derivados, possivelmente tornará a sua memória bem mais eficiente nesse quesito. Em seus estudos, a utilização de quadros sinópticos, mapas conceituais e mapas mentais são algumas excelentes ferramentas que lhes auxiliam na criação dessas categorias. Método das jornadas. O método das jornadas, ou método dos locais, foi a primeira estratégia mnemônica criada, sendo utilizada pela primeira vez por volta de 2.500 anos atrás. Para utilizá-lo, escolha uma rota que você conheça bem. Em seguida, crie diversas referências ao longo dessa. A rota escolhida pode ser o caminho que o ônibus faz de sua casa à sua escola, o caminho que você utiliza para ir a uma boate ou ainda uma rota dentro de sua casa, que o leva de seu quarto até a porta da frente. Após a criação da jornada, basta que você mentalize alguma imagem associativa entre a informação e cada uma dessas referências. Por exemplo, para memorizar uma lista de compras, você pode imaginar diversos feijões espalhados no chão do seu quarto, uma maçã gigante interagindo com a porta da sala, uma sopa esparramada sobre a mesa da sala de jantar e até mesmo um pacote de pão de forma saindo de sua caixa de correios. Essa técnica funciona muito bem para a memorização de listas. O motivo é simples. Ela cria associações entre informações novas e informações já consolidadas há muito tempo. Utiliza ainda imagens mentais para fortalecer os códigos de memória. Uma situação do cotidiano em que essa técnica é muito útil e eficiente é no caso de garçons que vão de mesa em mesa anotar drinks e pedidos. Dada a pressa com que trabalham, visualizar drinks e pedidos em jornadas é uma estratégia muito mais eficiente do que simplesmente anotá-los. Em campeonatos de memória, cada competidor usa uma técnica muito pessoal para a memorização de fatos, dígitos, datas e baralhos. No entanto, independentemente do método que cada atleta utiliza, todos são baseados no método das jornadas. Método do vínculo da história. Da mesma forma que o método das jornadas, o do vínculo também utiliza imagens mentais para associar ideias e palavras. No entanto, em vez de utilizarmos a estrutura definida anteriormente para associar cada uma dessas informações com as referências de uma jornada, os itens são associados uns aos outros. Por exemplo, para memorizar uma lista de compras que contenha pão, macarrão, maçãs e bananas, você precisará criar uma imagem na qual o pão e as bananas, de alguma forma, interagem entre si. Em seguida, uma imagem que envolva macarrão e maçãs e assim sucessivamente. Dessa forma, cria-se uma corrente em que cada imagem evoca a próxima até que todos os itens sejam evocados. Flashcards. Flashcard é um pedaço de papel, geralmente cartolina, utilizado como ferramenta para o aprendizado. O tamanho de cada um deles é variável. É recomendado que seja compatível com o seu carteiro ou bolso da calça. Em cada cartão você escreve alguma pequena informação que deseja aprender, leis, fórmulas, tabuada, etc. Você deve guardar todos esses pequenos cartões em um local de fácil acesso, geralmente a carteira, para que possa verificá-los durante todo o dia. Os flashcards funcionam por dois grandes motivos. A. Respeitam o fenômeno da reminiscência. B. Utilizam melhor seu tempo livre, visto que você pode dar uma pequena olhada em cada um deles no ponto de ônibus, sala de espera para o dentista ou até mesmo no trabalho, se você não for piloto de avião, claro. Os flashcards foram introduzidos na aprendizagem por um cientista alemão chamado Sebastian Leitner, nos anos 1970. Essa é a forma como seu método funcionava. Cada cartão continha uma pergunta de um lado e no verso a resposta. Ao ler a pergunta, o estudante verificava se sabia a resposta. Caso afirmativo, o cartão era movido para o bloco de cartões já estudados. Caso o estudante desconhecesse a resposta, o
cartão era movido para o bloco de cartões a serem revistos posteriormente. Acrônimos. Acrônimo é uma palavra formada pelas letras ou sílabas iniciais de palavras sucessivas de uma locução, ou pela maioria dessas partes. Observe o exemplo dos princípios básicos da administração pública, artigo 37 da Constituição. A partir da palavra LIMP, você vai se recordar que os princípios são legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No ensino médio, é muito comum ensinar aos estudantes o acrônimo MACHO, para que se lembrem das etapas de balanceamento químico. Assim, deve-se balancear inicialmente os metais, ametais, carbonos, hidrogênios e oxigênios, nessa ordem. Acrônimos são eficientes códigos de memória, visto que são capazes de evocar com precisão uma grande quantidade de conceitos. O método de John Place. É possível memorizar grandes textos palavra por palavra. Na antiguidade, era comum que os textos sagrados fossem memorizados ao pé da letra. Não queriam que distorcessem as palavras de seus deuses. Tem muitas restrições à aplicação desse tipo de memorização nos estudos. Ainda que seja uma abordagem interessante para atores, pastores, padres ou conferencistas, ela não tem tanta aplicabilidade prática nos estudos. Como é uma técnica que dispensa muito tempo, talvez fosse mais interessante gastar o mesmo tempo criando uma rede de memorização mais rica, utilizando evocação, debates, mapas mentais e diversos outros códigos de memória. No entanto, ainda assim, imaginei que seria importante citá-la. Uma das técnicas mais utilizadas com esse objetivo são variações do método criado por John Place. John Place é um bem-sucedido professor universitário formado em gerenciamento de sistemas de informação pela Universidade de Missouri. Quando estudante, ele se formou com a maior nota de sua sala. Após a faculdade, ele investiu na carreira de programador e arquiteto, obtendo aumento constante de seu salário. Atualmente, é professor universitário e fornece consultoria em motivação em diversas grandes empresas dos Estados Unidos. Na faculdade, ele memorizou 7 capítulos, mais de 23 mil palavras, de seu livro-texto de psicologia. Era capaz de realmente recitar os 7 capítulos na íntegra. Esse feito ocorreu graças a 2 declarações feitas por um professor em sua faculdade. A. Nenhum aluno nunca tirou a nota máxima em minha primeira prova. B. Todas as respostas da prova poderiam ser encontradas nos primeiros capítulos do livro-texto. Nos primeiros 7 capítulos do livro-texto. Determinado a ser o melhor aluno de sua sala, ele simplesmente memorizou 7 capítulos na íntegra. É óbvio que nem todos vocês desejam memorizar mais de 20 mil palavras para uma prova. No entanto, seu método é um bom exemplo de como a repetição sistematizada, aliada ao bom uso da sinestesia, podem ser utilizados para se memorizar qualquer coisa. 1. Inicialmente, use um lápis ou processador de texto para anotar, em frases completas, qualquer fato que você julga que possa aparecer em sua prova. 2. Leve suas anotações para uma sala silenciosa, feche a porta e elimine todas as distrações. 3. Leia a primeira frase em voz alta. Em seguida, feche seus olhos e repita a frase sem olhar no papel. 4. Repita o passo acima, agora lendo as 2 primeiras frases. 5. Agora, repita o processo utilizando cada vez mais uma frase a mais. Repita as frases até que você seja capaz de reproduzi-las sem uso do papel. Após essa sessão de memorização, John Place recomenda que seus alunos tirem um pequeno cochilo. Segundo ele, nesse momento, as memórias estão muito vulneráveis e precisam ainda de tempo para se consolidar. Depois do cochilo, o professor recomenda que seus alunos repitam mais uma vez todos os 5 passos anteriores para obter o máximo de retenção. John Place tornou-se tão bom em sua técnica que passou a ser capaz de aprender a matéria de qualquer prova, por mais difícil que fosse, em apenas 6 horas. Pode parecer muito tempo, mas não é, visto que o professor precisava de no máximo 6 horas para se preparar para qualquer prova, ainda que ele não tivesse nem ao menos aberto o livro durante todo o semestre. Ele finaliza explicando que, no que tange a técnicas de memória, é importante que você descubra alguma estratégia mnemônica que funcione para você, seja ela qual for. Quando se trata de técnicas de memória, não existem boas ou ruins. Se funcionar para você, ela é a técnica correta.
Aliás, ele realmente foi o primeiro aluno a conseguir 100% de aproveitamento na prova do professor supracitado. Place está corretíssimo em sua abordagem. Ainda que eu prefira utilizar algum sistema mnemônico complexo para a memorização de textos ao utilizar a força bruta, qualquer processo de memorização que não utiliza palavras-chave ou imagens, sua abordagem realmente funciona, visto que ela não apenas respeita o fenômeno da reminiscência, mas também respeita a sinestesia, intercalando os sentidos visuais e auditivos para a criação de códigos de memória mais eficientes. Suas próprias técnicas. Ao longo do curso, vou ensinar as técnicas que têm funcionado para mim e para um grande número de pessoas. No entanto, é importante que, com o passar do tempo, você seja capaz de criar suas próprias estratégias internas de memória. Ainda que minhas técnicas sejam muito poderosas, ao adaptá-las de acordo com suas próprias necessidades, elas se tornarão ainda mais úteis para você. E assim, finalizamos a leitura lição desse capítulo 2, Estratégias Internas, bastante interessante. Obrigada por estarem comigo até aqui e até breve.